O exílio babilônico foi um evento crucial na história dos judeus do Iraque. Vamos explorar como isso moldou a comunidade judaica. A comunidade judaica iraquiana é uma verdadeira joia, rica em cultura e tradição. Descubra mais sobre suas contribuições únicas. Desde a antiguidade, os judeus do Iraque têm deixado um legado duradouro. O legado dos judeus do Iraque é milenar e profundo. Vamos mergulhar na história e nas tradições que perduram até hoje. No século X, brilhou no céu da comunidade judaica iraquiana uma verdadeira estrela. O Rabino Saadia Gaon, um nome que ecoa até hoje nos corredores da história judaica. Nascido no Egito, Saadia Gaon fez do Iraque seu lar e se tornou uma das figuras mais influentes do judaísmo. Saadia Gaon era um verdadeiro polímata, filósofo, tradutor, gramático, exegeta bíblico, poeta, um verdadeiro faz-tudo do conhecimento. Uma de suas maiores contribuições foi a tradução da Bíblia hebraica para o árabe, a língua falada pela maioria da comunidade judaica na época. Saadia Gaon foi um farol que iluminou o caminho da comunidade judaica iraquiana em tempos de mudança e desafio. Vocês sabiam que os judeus do Iraque desenvolveram um dialeto próprio do árabe? É o judeu árabe, uma língua fascinante que mistura a riqueza do árabe com a musicalidade do hebraico, criando uma identidade linguística única. Nas ruas de Bagdá, comerciantes judeus negociavam seus produtos, crianças brincavam e famílias conversavam. Tudo isso em judeu árabe. Essa língua era mais que um jeito de se comunicar. Era um símbolo de identidade, um elo que unia gerações e culturas. O judeu árabe era a língua do dia a dia, usada em casa, nas ruas, nos mercados e nas sinagogas. Mas o judeu árabe não era apenas uma língua falada, não. Ela também tinha sua própria tradição literária, com poemas, romances e peças de teatro escritas nesse dialeto tão rico e vibrante. Infelizmente, com a emigração em massa dos judeus iraquianos no século XX, o judeu árabe começou a perder força. A partir de meados do século XX, a vida para os judeus no Iraque começou a ficar cada vez mais difícil. O aumento do nacionalismo árabe e a criação do Estado de Israel em 1948 criaram um clima de tensão e desconfiança, levando à perseguição e discriminação da comunidade judaica. Em 1950, o governo iraquiano aprovou uma lei que permitia aos judeus renunciarem à cidadania iraquiana em troca de um salvo-conduto para sair do país. Entre 1950 e 1951, cerca de 120 mil judeus iraquianos deixaram suas casas, seus empregos, suas vidas para trás, em busca de um futuro incerto. A maioria deles migrou para o recém-criado Estado de Israel, através da Operação Ezra e Neemias. Imaginem a dor de deixar para trás uma história milenar, uma cultura rica, um lar. A Operação Ezra e Neemias marcou o fim de uma era para a comunidade judaica iraquiana. Mas, mesmo distantes de sua terra natal, os judeus iraquianos mantiveram viva sua herança cultural, suas tradições e sua história. Não podemos esquecer a enorme contribuição dos judeus para o desenvolvimento econômico do Iraque. Ao longo dos séculos, a comunidade judaica se destacou em diversas áreas, como o comércio, a banca, a indústria e as artes, enriquecendo a sociedade iraquiana como um todo. Os judeus eram conhecidos por sua ética de trabalho, sua habilidade nos negócios e sua capacidade de inovação. Eles foram pioneiros em setores como a importação e exportação, a indústria têxtil, a produção de alimentos e a construção civil, impulsionando o crescimento econômico do país. Muitos judeus ocupavam posições de destaque no sistema financeiro iraquiano, atuando como banqueiros, cambistas e investidores. Eles ajudaram a modernizar o sistema bancário, a financiar o desenvolvimento de infraestrutura e a promover o comércio internacional. Preparem o apetite, porque agora a gente vai se aventurar pelos sabores exóticos e irresistíveis da culinária judaico-iraquiana.
uma culinária que mistura influências árabes, persas e judaicas, criando uma explosão de aromas, cores e sabores que vai conquistar qualquer um. Imaginem só, o aroma irresistível do pão pita quentinho, saindo do forno, prontinho para ser saboreado com hummus, baba ganoush e tahine. Ou então, o sabor marcante do kube, um bolinho de carne com trigo, cozido em um caldo delicioso, que desmancha na boca. E para quem ama peixe, a estrela da culinária judaico-iraquiana, o masguf, um peixe de rio, geralmente carpa, aberto ao meio, temperado com sal, pimenta e açafrão, e assado lentamente em brasa de lenha até ficar com a pele crocante e a carne suculenta. A culinária judaico-iraquiana é um banquete para os sentidos, um testemunho vivo da riqueza cultural e da criatividade da comunidade judaica no Iraque. Vocês já ouviram falar dos exilarcas? Calma, né? A gente explica. Os exilarcas eram os líderes da comunidade judaica na Babilônia, uma espécie de reis sem coroa que governavam a comunidade com sabedoria e justiça. Por séculos, os exilarcas foram os responsáveis por manter a ordem, fazer cumprir as leis religiosas e representar a comunidade perante as autoridades. Segundo a tradição judaica, eles eram descendentes diretos do rei Davi, o lendário rei de Israel, e essa linhagem real conferia aos exilarcas uma aura de autoridade e respeito. Os exilarcas viviam em palácios, eram cercados de luxo e pompa e exerciam grande influência política. Eles nomeavam juízes, cobravam impostos e mantinham relações diplomáticas com outros líderes. Em tempos de paz, os exilarcas garantiam a segurança e o bem-estar da comunidade. A era dos exilarcas chegou ao fim no século XI, mas sua história continua viva na memória da comunidade judaica iraquiana. Mesmo com a partida da maioria dos judeus iraquianos, a herança dessa comunidade milenar ainda está presente no coração do Iraque. Em cidades como Bagdá, Basra e Mossul, ainda encontramos vestígios da presença judaica, sinagogas centenárias, cemitérios ancestrais, bairros que um dia foram o lar de uma comunidade vibrante. Imaginem só, caminhar pelas ruas estreitas do antigo bairro judeu de Bagdá, sentir a energia do passado ecoando pelas paredes desgastadas das casas. Infelizmente, muitos desses locais históricos estão abandonados, esquecidos pelo tempo e pela história. As sinagogas, que antes eram centros de oração e cultura, hoje estão em ruínas, vítimas da ação do tempo e da negligência. Os cemitérios, com seus túmulos centenários, lutam contra a deterioração, ameaçados pela especulação imobiliária e pela falta de cuidado. Mas ainda há esperança. Nos últimos anos, o interesse em preservar a herança judaica no Iraque tem crescido. E aí, pessoal? Curtiram a viagem? A história dos judeus no Iraque é realmente fascinante, né? Uma história milenar, cheia de altos e baixos, que nos mostra a riqueza da cultura judaica e sua influência em diferentes partes do mundo. Espero que tenham curtido essa viagem no tempo e aprendido um pouco mais sobre essa comunidade tão importante. E essa foi só uma palhinha da história dos judeus iraquianos. Se vocês quiserem saber mais, deixem nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. E não se esqueçam de dar aquele like maroto para ajudar o canal, compartilhar esse vídeo com a galera que curte história e cultura e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu por assistirem até aqui. Um abraço e até a próxima aventura histórica.